Padre, voltando o assunto do senhor aqui, aí isso entrou na questão da eleição e ficou aquela cena, né, ao qual o senhor acabou deixando o Lula desconcertado, né? E tem muitas pessoas que me perguntam, né, que para mim te perguntar isso, o que aconteceu nos bastidores e o que aconteceu naquele dia, né, que as câmeras tiraram do senhor, né, e dele quando ele exaltou daquela maneira com o senhor. Olha, aquele dia me marcou profundamente, porque o senhor Lula da Silva, ele havia, tem uma publicação que ainda deve estar na internet, havia falado bastante bobagem com relação aos padres e os pastores, desmerecendo a todos nós como sacerdotes, e eu desejava um dia poder dizer algumas coisas para ele. Então, aquilo foi uma oportunidade de poder falar alguma coisa. Eu ia com isso na minha mente, mas eu não imaginei que seria daquela forma. Eu fiz umas. Não foi tudo muito natural, foi tudo muito espontâneo, porque havia, antes de nós nos encontrarmos para o debate, os assessores eles são convidados pela TV Globo para um encontro e nós que vamos estar ali à frente, discutindo, debatendo, temos que assinar um documento, um termo do que pode e do que não pode falar, para que não haja agressões verbais e que não haja aquilo que quase aconteceu ali. Mas aquele momento foi um momento em que todo o país viu o quanto nós estávamos buscando apenas uma coisa do presidente Lula: a verdade. Que ele nos dissesse a verdade. E eu fiz a pergunta que eu acho que estremeceu e mexeu muito com ele, né? Diante de toda a situação que nós sabemos, se ele era o chefe daquele grupo criminoso. E essa foi a pergunta, está nos vídeos. Eu não posso dizer o contrário disso, porque os vídeos são as provas do que eu estou dizendo. Né? Fiz essa pergunta, e a partir dessa pergunta é que ele começa a me atacar e começa a ficar nervoso. E como nós dois estávamos muito próximos, era o quê? A distância 30 centímetros um do outro. Nós estávamos muito próximos, ele batia na mesa, vocês não viam, mas ele estava me cuspindo o tempo todo, porque falava com muita aspereza, estava áspero demais, estava raivoso demais, e aí então ele falava me cuspindo, né? E com muito ódio, com muita raiva no olhar. E eu mirava para o olhar dele e via isso, muita raiva, muito ódio, muita vontade ali de me esganar. Mas eu apenas fiz uma pergunta e ele ficou daquela forma. Né? Como eu não tenho sangue de barata, então eu comecei também a ficar um pouco alterado, a voz, e comecei a falar algumas coisas com ele. Quando eu comecei a alterar a voz e comecei a apontar o dedo assim para ele, né, aí o William Bonner já começa a entrar e aí tiram as imagens e aí ele começa a falar, mas nós dois continuamos ali batendo boca, literalmente. Nós continuávamos batendo boca e eu comecei a dizer a ele: você é um abortista, você é isso, você é aquilo, e com o dedo em riste, né? Foi uma cena que marcou e ficou. Mas Verdade. foi exatamente o que aconteceu. Depois que, quando finalizou todo o debate, nós fomos para aquelas entrevistas ao vivo, naquele jornal da meia-noite da Globo, e depois uma coletiva de imprensa ali, porque a gente sai ali dos estúdios e aí eu não sei nem como explicar aquela multidão de jornalistas e Uhum. que um por um dos candidatos passa ali 5 a 10 minutos sendo interrogado por eles. E a gente vai esperando o outro. E aí o Lula vai lá e fala novamente abobrinhas com relação ao Padre Kelmo. E
Enfim, mas valeu muito a pena. Eu agradeço ao Roberto Jefferson a oportunidade que ele me deu de poder viver esse momento, de poder ter sido um candidato presidencial, de poder ter defendido publicamente em todas as redes sociais e em todas as mídias aquilo que nós todos defendemos de uma maneira e eu defendia de uma maneira muito mais doméstica, mais reservada, mas ali eu pude falar da defesa da vida, né, que nós somos contra o aborto, nós somos defensores da família, do homem, da mulher, nós somos conservadores. Então eu pude fazer isto, né, diante de toda essa oportunidade dada a mim por Roberto Jefferson e por poder participar de uma campanha presidencial que não é fácil, mas que é envolvente, emocionante, cheia de responsabilidades e que nos faz pensar, né, de uma maneira mais ampla, né, sobre a nação brasileira, o quanto esse país precisa de um presidente que ame o povo de verdade, que queira fazer o melhor pela comunidade, que não fique pensando nos seus interesses pessoais, do seu bolso apenas, ou nos seus grupinhos partidários, mas que pensem nas gerações futuras, que queiram melhor, fazendo hoje para se colher lá na frente um país mais rico, um povo mais educado, uma segurança que atenda aos interesses de toda a sociedade e não uma insegurança como está aí, e não um passar panos quentes na bandidagem como está sendo aí, o aumento da violência, né? Então, nós precisamos de um presidente que ame o país de verdade e que ame o país, mas amando cada cidadão, porque cada cidadão brasileiro é o Brasil. Porque cada cidadão brasileiro é que levanta cedo, que pega o metrô, que pega o ônibus, que vai a pé ao teu trabalho para gerar riqueza, para fazer a economia andar e fazer o Brasil funcionar. Porque sem dinheiro as coisas não andam, não funcionam. Então, é o trabalhador que merece os nossos aplausos e não o trabalhador ser taxado, como está sendo taxado por esse governo, obrigado a pagar o que não pode, com um sócio que não trabalha, que é o Estado não produz, o Estado não gera riqueza, mas o Estado está gastando mal as riquezas geradas pelo trabalhador brasileiro, que se esforça, que todos os dias está se esforçando para fazer o melhor que pode. E ainda recebe deste governo a notícia de que o seu salário continuará mínimo do mínimo, não terá aumento. Verdade. E recebe deste governo o anúncio de que os impostos eles serão maiores. DPVAT vem aí para matar o bolso do cidadão brasileiro trabalhador. Ou seja, este é um governo que não está pensando no bem-estar do povo brasileiro, que não está pensando no país, no Brasil, há 10, a 20 anos lá na frente, a longo prazo. Não está fazendo políticas públicas para uma nação, para que essa nação possa, daqui 10, 20 anos, ser uma nação poderosa, rica, não só em divisas, mas em conhecimento, em cidadão brasileiro que possa, de fato, fazer a diferença na ciência, na tecnologia. Então, nós estamos vendo um governo hoje que está levando o nosso país para um retrocesso educacional, um retrocesso na segurança pública, um retrocesso na saúde, um retrocesso no agronegócio. Dizer que o MST é que produz, pelo amor de Deus, o agronegócio é a nossa maior riqueza deste país. Esse governo tinha que bater palmas para o agro, ajudar o agro, servir o agro, facilitar o investimento financeiro aos produtores do agronegócio que alimentam 1/3 do mundo. E o que é que nós estamos vendo? O quilo da banana nanica em São Paulo está custando R$ 11,90.
é o abacate custando R$ 19 o quilo, é a maçã, a mais barata, custa R$ 21 o quilo, Sim. é a batata inglesa, R$ 6 o quilo, a abóbora, R$ 4, R$ 5 o quilo, e a picanha? A picanha disparou, já vive agora só na imaginação do cidadão, que não poderá mais comprar a sua picanha. Por quê? Porque esse governo não está pensando em você, Dona Maria, seu José, seu João. Esse governo não está pensando nos senhores, mas está pensando na perpetuação do poder, está pensando em se permanecer mais 4 anos, e aí está fazendo todo esse desserviço à sociedade. Está fazendo com que a população carente se torne miserável, para que amanhã o próprio governo vai dar uma assistência básica, vai dar o alimento a quem se tornou miserável, Sim. e quem se tornou miserável bata a palma para o governo e diga assim: o governo é bonzinho, está cuidando de mim, me trouxe comida. Mentira! Está manipulando, está empobrecendo, colocando na miséria, e depois vem para trazer o alimento, para manter-se no poder com essas pessoas infelizmente manipuladas, não é? E adestradas pelo estômago. Então, nós precisamos de um presidente que pense no povo, que ame o povo, que cuide do povo, porque nós vivemos num país rico, um país que tem tudo, um país que produz, alimenta 1/3 do mundo, do planeta, e nós estamos vendo o Brasil indo direto para o abismo. É por culpa dos brasileiros, pagadores de imposto? Não. O brasileiro continua trabalhando, Sim. pagando imposto. Uhum. E Tem é o que mais milhares sobra, deles né? que estão. Exatamente, tem milhares deles que estão desempregados, milhões, mas estão fazendo bico para manter a sua vida. Pais de famílias que não sabem o que fazer no dia seguinte, porque não tem comida em casa, e vê os seus filhos chorando. E os governantes, aqueles que estão no executivo, aqueles que têm suas esposas aí fazendo um escárnio com o dinheiro público e brincando com a falta d'água de milhares e milhares de pessoas da Paraíba, inaugurando cascata de água no mesmo dia em que se extingue um projeto de água. Isso é amar o povo? Isso é cuidar das pessoas? Isso é de fato perceber que o Brasil precisa de ser resgatado? Não. Isso é escarnecer, isso é se vingar, isso é praticar o ódio, é praticar a maldade. Isso não é cristocentrismo, isso é Foro de São Paulo. Sim. Então, nós precisamos de um presidente que faça o povo sentir orgulho de ser cada vez mais brasileiro, que o povo sinta orgulho de fato, trabalhar e pagar imposto, porque sabe que vai ter de volta. Aquele dinheiro vai ser devolvido em serviços públicos de qualidade. E é o que nós não vemos. E é o que nós não vemos. Então, nós estamos com um problema, um desgoverno, que está levando o nosso país para o abismo, que está desestruturando a economia, que está acabando com a nossa educação,